Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Parolino para mais um vídeo da nossa série Educação de Cabral ao Enem. E hoje já chegamos no nosso quinto episódio e os episódios estão bacanas para poder te contar um pouco, contextualizar a situação da educação no Brasil desde a nossa colonização. Tá? E agora eu vou começar a te mostrar aqui onde que começou as rupturas da educação ao longo do processo, e vou te falar o que foi que aconteceu aqui nessa reforma educacional a partir do ano 1759, né? Vale lembrar aqui que nós estamos aqui já com uma nação com 200 anos de descobrimento, um pouco mais de 200 anos. Vem a questão dos jesuítas, nós falamos sobre a falta de professores, nós falamos sobre a escola para negros, começou para brancos, né, que não tinha aquela divisão. Os jesuítas implantaram um método inovador, muito à frente aqui para o Brasil, né, segundo alguns historiadores. Aquele método de repetição, aquele método que era usado na Europa, que era consolidado lá, trouxe para o Brasil. São várias situações. Temos que lembrar, né, o perfil das pessoas que vieram e essas raízes que ficaram. Isso é muito importante para o sistema. E temos que falar desse cara aqui, Marquês de Pombal, e a mudança pombalina, né, na questão da educação. Contextualizando rapidamente, a Igreja Católica ela estava num processo de transformação. Você tem que lembrar de dois nomes importantes na Europa, Martinho Lutero e Calvino, que veio aqueles conflitos, né, de religião. Temos que lembrar toda essa situação. E esse cara aqui, Marquês de Pombal, pegou e expulsou os jesuítas. Crise, uma situação na Igreja Católica, que não vou entrar no mérito aqui para te contar essa história, mas se você tiver dúvida, vai lá e vê sobre essa expulsão dos jesuítas, que tem alguns detalhes que são importantes. A grande questão aqui é justamente essa crise na igreja, dentro da igreja, a guerra que começou a existir dentro da igreja. E aí, Marquês de Pombal, nessa reforma, por interesses políticos, por interesses religiosos, tudo, expulsou os jesuítas do Brasil, rompendo com o método instalado jesuíta e fazendo essa reforma educacional. Então, aqui nós começamos a ter um grave problema. Por quê? Eu estou com um método teoricamente consolidado. Estou ali com uma metodologia de formação de pessoas, de educação, de alfabetização, etc, etc. Lembre do contexto, pessoas. Nós éramos uma colônia. A escravidão estava em alta. Então, imagine quem poderia estudar ou não estudar. Ler naquela época era um privilégio. Se você lesse, se você tivesse a oportunidade de saber ler naquela época, ou você era um nobre, ou você era de uma família bem tradicional, né? Ou então alguma coisa aconteceu, porque escravo, pessoas pobres, tinha em colônia, no império, sempre tinha aquelas questões de classe, monarquia, nobreza, etc, 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 que você já está cansado de saber. Mas isso tudo interfere muito na formação cultural do nosso país. Então, Marquês de Pombal pegou em 1759, com a sua reforma educacional, por interferência política, interesses políticos, interesses religiosos, expulsou os jesuítas e rompeu com o sistema educacional jesuíta, implantando um novo sistema. Então, nesse vídeo eu não vou falar de qual foi esse sistema, no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, mas na série de hoje eu quero que você entenda que, sempre que houver interferência política na educação, quem vai pagar o pato são os alunos, os professores, o sistema educacional em si. E de tempos em tempos na história, eu vou te falar ali nessa série umas 4, 5 interferências no processo educacional que atrapalhou muito o nosso desenvolvimento como nação, o nosso desenvolvimento como pessoas. E lembrando que, acima de tudo, tudo isso afetou na nossa forma de pensar. Lembre-se, eu sempre falo sobre isso. Nós fomos forçados a não pensar. Fomos treinados e nos obrigaram por muito tempo a não pensar, a não desenvolver um raciocínio, a aceitar goela abaixo aquilo que é nos colocado, a não questionar. Porque para o político,
Pro político, o que é interessante para ele é que você não o questione. E político, principalmente os populistas, né, adoram pegar a massa de manobra e guiá-los ao seu bel prazer. Isso a gente está cansado de saber, e em pleno século XXI a gente vê isso, né? E aí ano que vem, eleição 2022, você vai perceber isso. Então, no episódio de hoje, né, uma das primeiras reformas educacionais que a gente teve, 1759, Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e, pela crise dentro da igreja, que sofreu na Europa, que chegou aqui, né, tivemos interferência política na educação, onde esse método foi rompido, que era um bom método, segundo os historiadores, né, inovador para a época, para o Brasil em si. E então a gente sofreu essa ruptura e aí tivemos que quase que começar do zero com um novo sistema educacional no Brasil. Pessoal, o vídeo de hoje é isso. Olha, se você ainda não curte o nosso canal, se você não está inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, né? Professor Eduardo Carolino. Tem um outro canal que eu gosto de postar muitos vídeos lá, que é o Simplifica Professor. São aulas de matemática, aulas de ciências e em breve vamos conseguir colocar mais algumas outras matérias lá, conteúdo do 6º ao 9º ano que está show demais. É uma forma mais fácil de você aprender matemática e ciências, tá? Então, um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a próxima aula.